Eu chamo ela de Catilene, embora o nome não é esse não, mas ela disse que era mais fácil. Também é uma pessoa que está recente na nossa cidade, a gente conheceu, acha que ela tem muito para colaborar do ponto de vista da administração pública nessa cidade. Dentro em breve ela vai estar também fazendo uma fala aqui numa nossa reunião. Agradeço a sua presença aqui hoje. A doutora não se atrapalha, ali se atrapalha também, mas a gente caiu a tempo de qualquer forma. Catilene, Kelene, Cledilene. Eu queria dizer que é um prazer, né, estar aqui novamente. Já faz um bom tempo, né, que eu participei de uma reunião como essa. E com certeza alguém já ouviu alguém comentar assim: eu não gosto de política. Quem nunca ouviu alguém dizer isso? Né? Fala assim: eu não gosto de política e eu não discuto política. Mas se a gente for ver, a política está em cada um de nós e a política envolve todas as nossas ações. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês por estarem aqui numa reunião política, porque isso demonstra que vocês estão interessados nos rumos da cidade, né? Ou tudo aquilo que vai atingir vocês direto ou indiretamente. Então, eu acho que é um motivo de louvor para vocês participar de uma reunião como essa. E depende de nós. Muitas vezes a gente reclama muito, né, com as coisas que acontecem na administração ou na nossa cidade, mas a gente tem que participar mais, né? Participar tanto nas discussões, participar reivindicando os nossos direitos, e muitas vezes o direito do outro, né? Porque muitas vezes se não me atinge, não está desrespeitando o meu direito, eu fico quietinho no meu canto. Mas e o direito do outro? Então, isso também é uma questão política. Então, parabéns a todos vocês, né? E é um prazer também estar aqui prestigiando Miraldo, porque é uma pessoa que todos conhecem e sabem da sua integridade. E com certeza ele vai passar muita coisa boa pra gente. Obrigada, meu pai, pela oportunidade. A gente já deu uma boa noite, mas repito, boa noite a todos e a todas. Arnaldo, como eu gosto de chamar, uma questão de amizade, que a gente já se conhece há algum tempo, ele havia pedido que a gente viesse até aqui para que a gente colocasse o que é a administração pública de Tapetinga e o que é que a gente viveu da administração pública de Tapetinga. Eu, no primeiro momento, tive uma conversa com ele, o Stecino e Zé Elias, e nessa conversa a gente colocou a proposta de que nós estaríamos dispostos a colocar o que a gente tem de conhecimento, de preparação, a favor da população de Tapetinga, para que as coisas caminhem conforme a gente tem vontade que elas aconteçam. Mas tem muita gente aqui que não me conhece, mas eu conheço bastante pessoas, mas muitos não me conhecem de vista. Então vou me apresentar um pouco. Quem sou eu? Antes de assumir o cargo de secretário de administração, eu fiz um currículo, né, um histórico curricular, entreguei na mão do gestor público e disse para ele quem era eu, Miraldo José de Araújo, nascido em 12 de agosto de 1960, cheguei a Itapetinga no dia 21 de janeiro de 1961, enrolado nos panos, filho de Martílio José de Araújo, Maria Almeida Mota, brasileiro, nascido no município de Castro Alves, Bahia, e hoje sou empresário, casado, moro na rua Copacabana, número 18, São Francisco de Assis. Os telefones o pessoal já conhece aí. E fiz o estudo do ensino básico, o primeiro grau, na escola Dom Pedro II e no Educandário São José. O ensino fundamental, técnico em contabilidade, no Colégio Alfredo Dutra. Formação superior, filosofia, em Teófilo Otoni, no Seminário Maior do Nordeste Mineiro. Outro curso superior, teologia, no Instituto de Teologia de Ilhéus. Em 1986 concluí meu curso. E no dia 31 de agosto de 1986 fui ordenado padre pela Diocese de Vitória da Conquista, da Igreja Católica Apostólica Romana. E naquele momento a gente tinha feito um propósito diante de Deus e da comunidade que estaria a serviço do povo de Deus.
Isso sempre me marcou desde o momento em que fui ao seminário, desde que fui fazer os meus estudos, sempre me marcou isso. E um pouco do resumo da minha vida como religioso. Eu fui ordenado em 86, exerci o ministério presbiteral nas cidades de Macarani, Maiquinique e Tarantim. Também em Vitória da Conquista, após a morte do padre Bené, que era uma morte suspeita de uma morte política, porque era o momento da ocupação da fazenda Santa Marta, Santa Cecília, Santa Emília e a Goiabeira. E Dom Celso via que eu estava vivendo um conflito político na cidade de Macarani muito aguerrido e arranjou um jeito, como todo poder encontra os caminhos para tirar a gente da fachada. Então eu fui tirado de bom jeito de Macarani e fui para Vitória da Conquista, mas parece que deu errado lá da igreja. E lá eu me envolvi com o movimento das ocupações de terra urbana e rural, né? E aí a gente participou da ocupação daquelas fazendas. Em 1989 fui fazer um curso de aperfeiçoamento bíblico em São Paulo, porque eu sempre quis fazer um curso de aperfeiçoamento bíblico, que achei que o meu curso não foi o suficiente. Eu queria estudar as línguas geradoras da Bíblia, né? O hebraico, o aramaico e o grego. E aí a gente fez esse estudo, e foi lá que eu também conheci a minha esposa, que hoje nós convivemos. Lá em São Paulo, a gente começou a formalizar a ideia de que deveria renunciar ao ministério presbiteral. E para renunciar ao ministério, a gente tem que ter um motivo justo e qualificado. E a qualificação que eu encontrei foi a minha negação diante de Deus para não dar sequência à humanidade. Ou seja, ter o meu filho, né, a minha sequência da humanidade. Eu achei que a igreja ela foi e é muito estúpida nessa questão da existência humana, e essa foi a ruptura que me fez argumentar biblicamente, cientificamente, como poderia fazer isso continuar. Mas a igreja não aceitou, eu renunciei ao ministério e retornei para Itapetinga, em janeiro, e retornei a Itapetinga. Retornei com a mão na frente e outra atrás. Não recebi nenhuma indenização da igreja. Passei por um período de provação, que a igreja coloca a gente numa espécie de silêncio obsequioso, como fez com alguns nomes da nossa teologia da libertação na América Latina. Fez com Leonardo Boff, e assim fez com outros. Leonardo Boff eu citei porque foi um dos meus professores. E nessa renúncia eu apresentei para a igreja essa minha proposta e vim para Itapetinga com uma proposta. Aliás, achei várias propostas. Ficar primeiro onde Marlene morava, minha esposa. Ela era de outra igreja, de outra denominação, a igreja luterana, e o pessoal da igreja luterana queria que eu coordenasse o movimento do Sem Terra no estado do Paraná, na região de Toledo, na região de Cascavel. Mas eu não aceitei. Depois meu cunhado fez uma proposta de morar em Erechim, no oeste do Rio Grande do Sul, não aceitei. E voltei para a Vitória da Conquista. Dr. Rui Medeiros, professor da UESB, pediu que eu fosse o suplente dele, também não aceitei. Eu estava muito revoltado com toda aquela situação que eu estava vivendo. E aí meu pai disse: não, venha para Itapetinga que de fome você não vai morrer não. Vamos botar uma barracazinha de vender frutas, verduras, e você vai sobreviver. E ali onde ainda hoje é a Mercéria e a Mota, nós começamos no dia 21 de janeiro de 1991. E me tornei empresário com os conhecimentos que a gente tinha, ia fazendo reflexão sobre a vida que a gente ia vivendo, aquela história da transição econômica que o país vivia, de URV. Eu conseguia fazer aqueles dribles que os outros companheiros que têm mercados não sabiam fazer e vinham copiar os nossos preços. Eu me sentia orgulhoso porque sabia fazer isso. Então aprendi a ser comerciante novamente, com uma nova dinâmica, uma dinâmica vista com o olhar da América Latina.
Naquela época, a dinâmica que se tinha comercial é que o dono, patrão, o empregado e o comprador. Hoje a gente tem uma visão diferente. Desde 1991, o patrão é o nosso cliente, é ele quem paga, ele quem compra, ele é o nosso patrão. E nós somos o empregado do patrão. E assim a gente veio e constituiu esse patrimônio que nós temos hoje. Durante esse período, a minha vida política também foi modificada. Quando eu retornei para Itapetinga, comecei a militar no partido, e o presidente do partido era um companheiro muito exigente de um ponto de vista existencial político, e dizia que empresário não podia participar do partido, que o partido era o Partido dos Trabalhadores. Voltei para ele e disse: meu amigo, eu ajudei a fundar esse partido no estado de Minas Gerais. Eu era estudante de filosofia e sentei à mesa com Lula. Eu sentei à mesa com Luiz Mercadante. Eu sentei à mesa com homens que hoje estão sendo chefes de Estado brasileiro. Naquela época eles não eram nada, né? Só militantes políticos. Mas eu disse para ele que eu tive a oportunidade de discutir com esse pessoal o que era uma estrutura política e ideológica de uma formação que levasse ao poder e que administrasse esse poder que tinha. Bom, nós nos entendemos, afastei da política novamente. Aí fui cuidar da minha família. Minha esposa teve o primeiro filho, Miquelau. O nome dele significa perfeição. Foi uma demanda até com o juiz de direito, na época que não queria colocar esse nome. O nome dele eu fiz uma transliteração e depois fiz uma tradução do hebraico. O nome dele significa perfeição. E depois veio logo em seguida minha filha, Milene, e nós tínhamos que trabalhar e cuidar deles. E muita gente é testemunha que via eles ali dentro da mercearia, dentro do chiqueirinho. Eu conheci algumas pessoas aqui que me conheceram cuidando deles e atendendo no balcão, né? E um companheiro aqui, inclusive de partido também, né, que me viu cuidando dos meus filhos ali dentro. E nesse momento começou a ver outras coisas. Por que eu tenho que cuidar só dos meus filhos e não cuidar dos filhos de Itapetinga? Com um pouco de conhecimento que eu tenho, por que não coloco isso a serviço do povo de Itapetinga? Me chamaram novamente para participar da discussão política de Itapetinga. Lá vou eu novamente e começamos a discutir a política de Itapetinga e surgiu a possibilidade de me escolherem para ser o candidato. Mas como o partido tem as jogadas políticas, tinha outro nome na frente do meu, que era o do companheiro Aderbal. E aí tiramos uma disputa interna, onde eu venci Aderbal e fui o candidato do partido, e só tivemos aqueles 700 e poucos votos. Mas saí com a consciência tranquila e limpa que o processo político de Itapetinga estava começando. Eu comecei a escrever a história política diferenciada de Itapetinga. Isso eu tenho a consciência plena de que contribuí para o bem de Itapetinga. E aí veio o próximo pleito. Eu disse que estaria afastado por causa das negociatas políticas que houve do Partido dos Trabalhadores com o PMDB, onde me colocava debaixo das rédeas do partido do PMDB, coisa que eu não aceitava, como a coisa vinha de cima para baixo. E aí por isso me afastei novamente da política. E aí veio esse processo político agora, do qual o prefeito José Carlos Moura foi eleito. E eu estava fora, o partido sentou para discutir o nome do José Carlos. Muitas vezes a gente debateu, queria que ele viesse participar da discussão para aprender a administrar com a ótica petista. E não houve essa discussão, não houve essa aprendizagem, mas a gente foi para a campanha política porque a gente queria quebrar um cartel político de Itapetinga do ping-pong, né? Uma terceira força estava nascendo, que era a força do Partido dos Trabalhadores. Aliás, já tinha nascido, estava em desenvolvimento. E nesse processo eu cheguei a subir ao palanque por 3 vezes e sempre disse que estava a serviço do povo de Itapetinga. Queria dar minha contribuição. E estou aqui hoje fazendo dessa vez, dando a contribuição a todos vocês, especialmente ao companheiro
Arnaldo Teixeira, que me pediu que fizesse isso, porque ele está pleiteando também fazer isso que eu também quis fazer para o Itabetinga. Isso é meu histórico político. E como é que eu cheguei